bom dia. Sejam bem-vindos ao culto desse domingo, dia 11 de outubro. E para começar, eu gostaria de ler apenas o verso 11 do Salmo 86, que diz assim: Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Que hoje esse possa ser o mesmo desejo no nosso coração, de querermos aprender a verdade do Senhor para estarmos sempre no seu caminho e que a gente possa ter o coração fiel, para que assim também a gente possa temer ao nome do nosso Senhor. Queria te convidar a confessarmos o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Já havia ouvido falar da beleza e santidade, do teu poder e majestade, e que tu és revestido de glória. Já havia ouvido falar da graça e misericórdia, da morte que trouxe vitória e nos reconciliou. Mas o que eu só ouvi, agora os meus próprios olhos podem enxergar. Sim, eu te conheci. Agora eu mesmo posso falar: Jesus, tu és infinitamente maior do que eu vi, tão profundamente mais doce, sim, eu pude sentir, tão tão cheio de amor, és tão cheio de amor, Senhor. Eu já havia ouvido falar da beleza e santidade, do teu poder e majestade, revestido de glória. Já havia ouvido falar da graça e misericórdia, da morte que trouxe vitória e nos reconciliou. Mas o que eu só ouvi, agora os próprios olhos podem enxergar. Sim, eu te conheci. Agora eu mesmo posso falar: Jesus, tu és infinitamente maior do que eu vi, tão profundamente mais doce, sim, eu pude sentir, tão puro.
amor, és tão cheio de amor, Jesus, tu és infinitamente maior do que eu vi, tão profundamente mais doce sim eu pude sentir, tão tão cheio de amor, és tão cheio de amor, Senhor. Oremos. Deus Pai, nosso Senhor e Salvador, graças te damos, pois és por demais amoroso e bondoso. Quando pensamos na tua graça e misericórdia, fica impossível não deixar de agradecer, sem falar da salvação e eternidade contigo. Senhor, estamos diante de ti para adorar e louvar, pois tu és digno e merecedor de toda a honra e glória. Obrigado pela tua presença na semana que se passou, por teu cuidar gentil, todos esses meses de Covid, que mudou a rotina das pessoas e trouxe muitos transtornos e dificuldades. Ó Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. Ajuda-nos a reconhecer e se arrepender com sinceridade das nossas faltas e transgressões, pois queremos viver uma vida de vitória, somente baseada na Tua Palavra e em Jesus Cristo como centro das nossas vidas. Abençoa, Senhor, os Teus filhos e filhas, das mais jovens aos idosos, que a busca por Teu reino e a obediência à Tua Palavra sejam prioridade, como também nos capacita, Senhor, a cumprir a missão dada a cada um de nós como cooperadores e missionários para o cumprimento da obra de Deus neste mundo. Que a nossa igreja continue sempre unida em Cristo, com líderes e membros que buscam a sabedoria que vem de Deus. Que a tua igreja possa ser avivada e ser um canal de bênção, mesmo nesta época, em que os cultos presenciais não são possíveis. Que nada vale a fé do povo exclusivo de Deus. Ao contrário, toda a circunstância atual possa ser um motivo de buscar ao Senhor com mais fervor e intensidade. Pedimos, Pai, conforta as pessoas que perderam entes queridos. Cuida, Senhor, da nossa saúde física e espiritual. Fortalece os laços familiares, restabelece os empregos perdidos e as finanças abaladas. Esteja, Senhor, com o pastor que vai ministrar da Tua Palavra. Enche-o do Teu Espírito Santo e fala aos nossos corações, dando-nos a certeza de que seremos mais do que vencedores. Recebe as ofertas e os dízimos que trouxemos, com sentimento de gratidão de que tudo pertence e vem de Ti. Agradecidos oramos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se você já ouviu falar de conceito aberto, cozinha, sala de estar, sala de jantar integrados, se você está familiarizado com teto catedral, ilhas de quartos em cascata, pérgolas no quintal, espaço de armazenamento do chão ao teto, e ainda, se você já entende de marcenaria, carpintaria e até de isolamento térmico, sem nunca ter pisado e nem participar de uma obra, de uma reforma pessoalmente, você, assim como eu e minha família, tem assistido a muitos programas de reforma de casas na TV. Na grande maioria dos programas, as casas são reformadas porque elas já não agradam seus moradores. Mas em outros programas, casas bem antigas são compradas a um preço bem acessível e elas passam por uma reforma quase que completa, desde o fundamento até a última parte do telhado. E as casas, sim, geralmente ficam irreconhecíveis e não deixam transparecer nenhum ar do seu estado anterior. O clímax de todos esses programas está na revelação dessas mudanças
aos moradores. E a reação é praticamente a mesma. A primeira é de espanto e descrença. A segunda é de choro e alegria. Mas a frase mais falada por todos os felizados, a frase que você vai mais ouvir nesses programas é: "Oh, meu Deus!" E a cada nova revelação de um novo cômodo, essa expressão "Oh, meu Deus!" ela é complementada com todos os adjetivos existentes no universo. Oh, meu Deus, que lindo! Oh, meu Deus, que aconchegante! Oh, meu Deus, que inacreditável! E por aí vai. Você, eu acho que todos, muito provavelmente, independente da etnia, independente do padrão socioeconômico, dos costumes e talvez até da religião, já vociferaram essa mesma frase: "Oh, meu Deus!" Mas a grande questão é, será que ao nos expressarmos assim, nós temos em mente e nós estamos nos referindo ao Deus verdadeiro? Ou é só mais uma expressão costumeira que sai quase que por inércia quando a gente se depara com coisas boas e coisas ruins? A reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é sobre a incoerência de termos acesso ao Deus Pai, Criador de todas as coisas, assim como nós confessamos domingo após domingo no início dos nossos cultos, mas de ainda vivermos como se esse Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fosse apenas uma expressão, dita por todos sem exceção, até por aqueles que nem creem na sua existência. E como última pregação, último sermão da série de vulgarizações, eu queria falar com vocês sobre o Deus vulgarizado, tendo como base o texto que está em Isaías, capítulo 30, versos 8 a 11. Mas no decorrer da pregação nós vamos caminhar paralelamente, nós vamos caminhar juntos com o texto que está em 2 Reis, capítulo 18. Isaías 30, 8 a 11, diz assim: "Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o no livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel." O contexto de Isaías 30 é marcado por instabilidade política, né? Onde povos e reinos, impérios estão numa gangorra, na ascensão ou no declínio dos seus domínios, onde parcerias são feitas apenas de maneira traiçoeiras e interesseiras. Israel, cujo rei é Oséias, está prestes a ser invadido e exilado pela Síria, sob o comando de Salmaneser, como está escrito lá em 2 Reis capítulo 17. Eles vão ser isolados, eles vão ser exilados, eles vão ser atacados, porque eles se desviaram do Senhor, abandonaram os seus decretos, deixaram para trás a aliança que o Senhor havia feito com seus antepassados. Eles começaram então a adorar ídolos inúteis, se tornando também inúteis. Esse domínio da Assíria chegou até Judá, cuja capital é Jerusalém, onde o ministério profético de Isaías perdurou por mais de 40 anos. Judá está sob o governo de Ezequias, que fez o que o Senhor aprova, conforme o seu predecessor Davi, derrubando os altares idólatras, quebrando as colunas sagradas. Ele despedaçou também a Neustã, que era a serpente de bronze que Moisés construiu, fabricou lá no deserto, conforme lá atrás, Números capítulo 21, para quem o povo agora estava queimando incenso. Mas o reinado de Ezequias, ele é narrado, ele continua sendo narrado lá ainda em 2 Reis, capítulo 18, nos versos 5 a 7, que diz o seguinte: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá.
nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de se submeter a ele. E por mais que a nossa tendência é acreditar que Ezequias se rebela contra o rei da Síria, permanecendo 10 anos sem pagar tributo e sem se submeter a ele, porque o Senhor estava com Ezequias, porque o Senhor fazia com que tudo fosse bem e o fazia bem-sucedido em tudo, historicamente, a rebeldia de Ezequias contra a Síria, ela foi garantida pelo incentivo do Egito. Por isso, o capítulo 30, na verdade, ele é um ai. É um ai da denúncia e da acusação que o Senhor faz ao seu povo através de Isaías, de um povo que é incoerente por ser o povo de Deus, do Deus que os ajudou, do Deus que os abençoou, do Deus que abençoava o seu rei, para que tudo fosse bem com ele, mas que na hora da verdade, na hora do vamos ver, prefere se associar e se proteger sob a sombra do faraó do Egito. É por isso que logo no primeiro verso do capítulo 30, o Senhor diz o seguinte: ai dos filhos obstinados, que executam planos que não são meus. Fazem acordo sem a minha aprovação para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Quando Deus os chama de filhos aqui nesse verso, demonstra que o povo realmente pertence a Ele, que é o povo, então, que deveria desfrutar das promessas e da aliança que o Senhor fez aos antepassados. É um povo que tem fé, mas é um povo obstinado. São filhos obstinados. E se a gente lembrar um pouco da pregação sobre a fé vulgarizada, que é a fé marcada pela obstinação do coração do homem, que quer impor limites no agir de Deus e ainda por cima quer decidir quais frutos os homens querem produzir, então a gente pode dizer que o povo de Judá está mergulhado nesse tipo de fé, na fé vulgarizada que diz a Deus: Deus, é só até aqui. Porque o resto, os planos, os acordos, a segurança, deixa que a gente decide o que quer fazer. Olhando para a continuação na narrativa do reinado de Ezequias, a sua revolta, a sua rebelião contra a Síria, sob a influência e proteção do Egito, não lhes garante liberdade e nem uma vitória permanente, uma vitória perpétua. Porque depois de 10 anos, o rei da Síria, agora chamado Senaqueribe, se volta contra Judá. Se volta contra o povo rebelde e conquista alguma das suas cidades fortificadas. Então agora, abandonado pelo faraó, em quem o rei depositava toda a sua segurança, Ezequias não tem outra saída, a não ser se render e se arrepender. Como está escrito em 2 Reis, capítulo 18, versos 14 e 15, que diz assim: Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques: Cometi um erro, para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. A proteção e a segurança do Egito duraram apenas 10 anos. Depois disso, quando Senaqueribe se voltou contra Ezequias, quando Senaqueribe se voltou contra Judá, eles tiveram que pagar o preço e foram completamente humilhados. Todo esse acontecimento, na verdade, já havia sido predito por Isaías,
que lá no verso 3 do capítulo 30 diz o seguinte, olha, mas a proteção do faraó lhes trará desgraça, o Egito lhes causará humilhação, o Egito é inútil, e é por isso que eu o chamo de monstro inofensivo. Esse é o quadro de Judá, que tinham acesso a um Deus todo-poderoso e que já havia feito coisas grandiosas há um passado bem recente. Um Deus que caminhou com o seu rei, que o fez prosperar, fez como que ele fosse bem-sucedido em todas as coisas. Mas o Senhor mesmo descreve como era a relação do povo de Judá com ele mesmo. E Deus diz o seguinte em Isaías 29:13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. No fundo, é um povo que o vulgariza. Faz de Deus o Deus vulgarizado. A indagação que deve surgir em nós é: como isso aconteceu? Como é que o povo de Judá chegou ao ponto de ser apenas o povo de Deus da boca para fora, com os corações completamente vendidos para qualquer outra coisa? Como é que esse povo, tão ajudado e tão abençoado por Deus, agora vai e o vulgariza? O trecho que nós lemos hoje nos dá a resposta de tudo isso. Os versos 8 e 9 dizem o seguinte: agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. O povo de Judá se torna rebelde, obstinado, vivendo uma fé vulgarizada, sendo falso com Deus, que se aproximava dele e o honrava apenas com os lábios, tendo seu coração anos-luz de distância dele, sem ter a mínima relação ou sem ter a mínima intenção de se relacionar com Deus, porque não queriam ouvir a sua instrução. Em outras palavras, o povo de Judá chegou ao ponto de vulgarizar a Deus porque vulgarizou a sua instrução. A palavra de Deus foi vulgarizada por eles. E a pergunta é: como é que eles fizeram isso? Como é que eles vulgarizaram a palavra do Senhor? Versos 10 e 11 dizem o seguinte: eles dizem aos videntes: não tenham mais visões. E aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. O texto é bem claro, e Deus está sendo bem direto com o seu povo, que prefere ouvir inverdades que agradam os seus ouvidos, que acalentam o seu coração, do que ouvir verdades que os confrontam, incomodando e denunciando o seu pecado e exigindo assim mudanças urgentes e drásticas no seu modo de viver. E se a gente para pensar, são praticamente as mesmas palavras que Paulo escreveu a Timóteo, que diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Desde os tempos antigos, desde o tempo dos profetas no Antigo Testamento, passando pelos apóstolos no Novo Testamento, e ainda mais passando pelas eras, idades e períodos, esse mesmo problema persiste até os dias de hoje. A palavra do Senhor continua sendo vulgarizada. A sã doutrina não é suportada e nem bem-vinda. As instruções que confrontam a nossa própria verdade são rechaçadas com todo o vigor. Não há
não há vontade, não há interesse e nem muito temor, às vezes, em colocar a palavra em ação. Mas se nós considerarmos a verdade de que as Escrituras, de que a palavra é a fonte mais segura para Deus falar conosco e, portanto, de vital importância para nos relacionarmos com Ele, então, se a palavra é vulgarizada, a consequência a ser vivida é de um Deus vulgarizado. Um Deus que se torna apenas uma expressão, que é dita à torto e à direito por qualquer um. E diante de tudo isso que nós ouvimos, e como nós sempre fazemos, a pergunta que nós temos que nos fazer a nós mesmos é: o que temos feito? O que você tem feito? Será que nós temos ouvido as instruções do Senhor, mesmo que nos confrontem e nos desagradam, porque elas nos viram do avesso e e elas revelam aquilo que nós tentamos esconder? Porque nós entendemos que é assim que Deus se relaciona conosco, transformando o nosso caráter e nos moldando em conformidade com Cristo, na medida que nós vamos o conhecendo. Ou nós ainda preferimos escolher só aquilo que nos agrada, os ouvidos, e acalenta nosso coração pecaminoso. E na hora do vamos ver, nós nos refugiamos em qualquer outra coisa que nos ofereça algo mais agradável, algo que combine mais com o nosso próprio gosto, assim como fizeram o povo de Judá. No nosso caso, o cenário ainda é agravado, porque a obra de Cristo Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, elas nos dão livre acesso ao Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas porque vulgarizamos a sua palavra, nós vulgarizamos nosso relacionamento com Ele. A honra e a proximidade, elas são vociferadas apenas de maneira vazia, tal qual essa expressão, ó meu Deus, né? Então esse Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se torna em nada mais do que um Deus vulgarizado. Ele se torna um Deus que é a expressão dita por qualquer um. Mas as consequências não param por aí. A fé é vulgarizada, a graça é vulgarizada e o pecado também é vulgarizado. E a conclusão óbvia que nós chegamos diante de tudo isso que ouvimos é de que não devemos e nem podemos mais vulgarizar a Deus. A pergunta então é: como é que a gente deixa de vulgarizar a Deus? Como desvulgarizamos Deus? E a resposta é simples: desvulgarizando a sua palavra. E conforme o trecho que nós lemos hoje, deixando de sermos rebeldes, desejando a instrução de Deus, pedindo ao Senhor que nos fale o que é certo, mesmo que isso seja contrário, mesmo que isso seja desagradável e indesejável para o nosso eu. Porque assim nós constantemente somos confrontados com o Santo de Israel, que exige que a gente deixe nossos pecados para trás, que exige que nós deixemos a nossa tentação de nos submetermos a qualquer outra coisa. Porém, nós podemos ainda insistir em percorrer o nosso próprio caminho, fazer o que sempre fizemos, viver a mesma vida. Nós podemos continuar a vulgarizar a Deus e vulgarizar a sua palavra, como fez o povo de Judá. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude, na confiança está o seu vigor, mas vocês não o quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Em outras palavras,
Assim podemos deixar tudo isso passar. Nós podemos viver da mesma forma, fazer tudo conforme fazíamos. Podemos nos abrigar na sombra de proteção de qualquer Egito. Assim como fez Ezequias, onde aparentemente tudo vai parecer resolvido. Mas o preço dessa rebeldia será cobrado. Assim como nesse texto que nós acabamos de ler, assim como foi no reinado de Ezequias, que depois de 10 anos teve que pagar 10,5 toneladas de prata, 1.050 quilos de ouro para Senaqueribe, para não serem destruídos. É certo que não é isso que Deus quer que aconteça conosco. Ele não quer que nós continuemos sendo o mesmo. Ele deseja que a gente avance, que a gente o conheça, que a gente o ame. Ele não deseja de maneira nenhuma a nossa perdição. E é por isso que está escrito no verso 18, algo que deve nos constranger, ao mesmo tempo que deve nos dar esperança. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para lhes mostrar compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Senaqueribe, o rei da Síria, numa segunda vez, vem atacar Judá, cercar e atacar Judá. Dessa vez, Ezequias, ele não se abrigou, ele não buscou proteção em nenhuma outra nação. Ele confiou inteiramente no Senhor. Ele desejou, ouviu e obedeceu às instruções do Senhor. E foi Deus mesmo, que o livrou das mãos de Senaqueribe de uma maneira bem fantástica, como está escrito e registrado em 2 Reis 18, 35 a 38. Não podemos mais vulgarizar a Deus vulgarizando a sua palavra. Não podemos e nem devemos insistir mais em transformar o nosso Deus em uma expressão dita por qualquer um. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. E graças a Jesus, nós temos livre acesso a Ele. E mais, nós temos livre acesso às suas instruções e um livre acesso à sua palavra. Que o nosso bondoso Deus nos guie para não mais o vulgarizarmos e que Ele nos dê o desejo pela sua instrução, pela sua palavra, e que Deus mesmo nos livre do pecado de nos abrigarmos na sombra de qualquer outra coisa, nos contentando com uma vitória apenas parcial. Mas que o Santo Espírito de Deus nos inspire e nos dê fé, para que a gente possamos confiar no Senhor, onde os caminhos podem parecer tortuosos, mas onde a vitória é permanente. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos aqueles que decidiram desvulgarizar a palavra do Senhor e assim desvulgarizar a Deus.
de agora e para sempre. Amém.